Eu saldo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o presbítero Igor. Eu agora estou convidando o presbítero Kleber para nós darmos início a esta live nesta noite. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada irmão que já se encontra conosco nesta live. Eu estou aguardando o Kleber conectar. Glória a Deus. Esperamos o Kleber entrar. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Kleber, tudo bem? Paz do Senhor, Igor, tudo bom? Tudo bem? Meu som tá bom aí pra você? Tá sim. Amém. Eu também saldo os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus. Como é de costume, eu vou estar... Hoje vamos fazer diferente. Hoje você inicia orando e fazendo as suas considerações. Aí no final eu dou a bênção apostólica. Hoje nós vamos fazer diferente. Você começa orando. Amém. Paz do Senhor para os irmãos aí que estão assistindo essa live aí. O que é ser cheio do Espírito? Vamos primeiro pedir a Deus para que Ele venha operar, né? Falar conosco. Deus maravilhoso, Pai eterno, Rei de toda a glória, Senhor majestade. Tu és Deus a quem amamos e servimos, ó Deus. Deus, fala em nossos corações, fala através de nós, ó Pai, que tudo que diremos aqui, ó Deus, seja muito produtivo para o crescimento espiritual das pessoas, para o nosso crescimento, ó Senhor, para o crescimento do teu trabalho, ó Deus. Em nome de Jesus. Deus, precisamos de Ti, ó Deus. Em tudo que nós fazemos, nós contamos e precisamos de Ti, ó Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, ó Deus, para que nós falemos de Jesus, ó Deus. Para que nós falemos de Ti, ó Deus. Para que possamos falar das coisas que são pertinentes ao Espírito, mas tudo para a honra e glória do Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos dando início nesta noite a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. É um tema muito importante porque se você pensar, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, pouco conhecido nos nossos dias. Muitos movimentos têm se atribuído ao Espírito Santo, mas na verdade não é o Espírito Santo. Então, nesta noite nós queremos discorrer sobre este tema e eu passo para você já te fazendo a seguinte pergunta: o que é ser cheio do Espírito Santo? Amém? Amém. Bem, para a gente falar sobre ser cheio do Espírito Santo, a gente primeiro começar da onde você falou aí, né? Quem é o Espírito? O Espírito Santo, né? Há certas igrejas que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, não é uma pessoa, né? Mas na Bíblia afirma que o Espírito Santo ele também é Deus. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Então, ele é Deus, ele faz parte de Deus, é como Deus, assim como também o nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o Espírito Santo, na Bíblia a gente não vê nada falando sobre orar ao Espírito Santo. A gente vê sobre orar a Deus, né? Elevar a nossa oração também ao Senhor Jesus Cristo, mas por que não ao Espírito Santo? O Espírito Santo é ele quem nos leva a adorar a Deus. Então, eu acho que a primeira coisa, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu acho que a primeira coisa que mostra que a pessoa é cheia do Espírito Santo
É quando manifesta as características de Jesus. Porque o Espírito Santo leva a pessoa a se transformar num cristão, manifestar as coisas de Cristo, ser como Cristo. Então, basicamente, quer saber se a pessoa é cheia do Espírito Santo? Ela vai ser idêntica ao Senhor Jesus. Então, saúdo aí a irmã Luzimar, pastor Francisco, que está mandando a paz aí para o senhor, pastor Francisco, irmã Luzimar. Primeira coisa, nós precisamos identificar o Espírito Santo neste contexto. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é Deus, só que muitos têm o Espírito Santo como uma força impessoal, como um movimento isolado, como alguns movimentos esdrúxulos, mas o Espírito Santo, ele é aquele que nos auxilia. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos, primeiramente, entender a sua função. Porque é muito comum as pessoas quererem ser cheias do Espírito Santo, mas não entender quem é o Espírito Santo. Não existe diferenciação na sua pessoa, na sua santidade, no seu poder. Ele está aqui nos auxiliando, ele está aqui nos ajudando. É ele que nos convence que somos pecadores. É ele que nos convence que precisamos abandonar o pecado. É ele que nos convence da justiça e do juízo. E o interessante é que as pessoas elas se dizem cheias do Espírito Santo hoje por aquele dom que ela possui, pelo barulho do culto, pelo movimento do culto. Mas olha que coisa interessante, penso eu, e eu vou te fazer uma pergunta. A pessoa, para evidenciar, primeiramente, que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem que se mostrar que foi convencida do pecado. Primeira coisa. Você concorda comigo? Que adianta eu rodopiar na igreja, eu pular de uma perna só, plantar bananeira, fazer diversos barulhos na igreja, mas eu continuo ainda fora da igreja, mergulhado no pecado. Então eu te faço uma pergunta. Tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ainda não é convencida do pecado? A resposta para a seguinte pergunta é não. É não. A pessoa cheia do Espírito Santo jamais vai fazer isso daí. Agora, entretanto, se a gente for pensar numa pessoa cheia do Espírito Santo, então pode ter que, então também há pessoas vazias do Espírito Santo, sem o Espírito Santo. Não é verdade? Então aí a gente começa a estabelecer. Então tem pessoas cheias do Espírito e pessoas sem o Espírito. Agora imagina, um pecador entra na igreja e ele acaba de aceitar a Jesus. O Espírito Santo vem e é dado o início. O Espírito Santo ele começa a produzir nele os frutos do Espírito. Sim. Então, aí a gente começa a perceber que entre estar vazio e entre estar cheio, existe um caminho, um processo. Então, é possível a pessoa ter alguma coisa do Espírito e ainda estar fazendo coisa errada? Sim. Inclusive nós mesmos. Por quê? Nós, à medida que nós damos liberdade para o Espírito Santo aperfeiçoar os frutos do Espírito na nossa vida, nós vamos sendo transformados. A única pessoa que manifestou a plenitude 100% do Espírito Santo foi Jesus. E a gente viu as obras que ele fez, né? A plenitude de todos os dons e frutos do Espírito, esse foi Jesus. Então, esse é o 100%. Quanto a nós estamos nos aperfeiçoando, como diz a palavra, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, imagina, o pecador ele acabou de aceitar Jesus. A gente sabe que quando o pecador ele aceita Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo coloca nele
são os frutos do Espírito, né? E eu vou ler aqui, claro, que depois a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles, né? Mas os frutos do Espírito são caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É claro que a gente não vai ficar explicando um por um nessa live aqui, porque Sim. senão dá assunto para mais umas 3 lives aí. Mas a diferença é essa: quando o pecador aceita Jesus, o Espírito Santo já coloca e começa a amadurecer nesse então recém-convertido os frutos do Espírito. Então, daí é dado o processo da largada. Começa um caminho aí. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode fazer as coisas erradas, mesmo porque o Espírito Santo, ele aniquila a carne. Então, a gente percebe que há um cabo de guerra aí, correto? Então, as coisas do Espírito, elas lutam contra as coisas da carne, e as coisas da carne lutam contra as coisas do Espírito, como a gente pode ver aí em Gálatas 5. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, lá em João, capítulo, se eu não me engano, 8, fala que ele veio convencer. A maior dificuldade nossa é convencer a pessoa de alguma coisa. Então imagina, por isso que nós passamos por um processo. Porque logo que nós chegamos na igreja, recebeste o Espírito Santo quando crestes. Então o Espírito Santo começa a fazer aquele trabalho mais pesado, aquele trabalho mais braçal, aquele trabalho mais duro. Então esse trabalho mais braçal, ele está o quê? Convencendo. Ele está mostrando que aquilo que nós fazíamos é pecado. Aquilo que nós gostamos, deveremos deixar de gostar. Então, assim, o convencer é o primeiro passo que nós damos para ser cheio do Espírito Santo. Não significa que iremos atingir a perfeição que Cristo tem, porque a Bíblia fala que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas eu penso que você ser convencido, você está dando um grande passo de ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque olha que coisa interessante. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, lá na defesa de Estevão, quando Estevão está sendo julgado e ele foi apedrejado, a Bíblia fala lá no versículo, se eu não me engano, 59, versículo 60, 58, quando ele foi apedrejado, a Bíblia é enfática de dizer, e Pedro Estevão cheio do Espírito Santo. Então, olha que coisa interessante. E no versículo 59, 60, a Bíblia diz que ele vê o céu aberto, e ele ora e diz assim, Senhor, não impute a eles esse pecado. Então entenda uma coisa. Olha que coisa interessante. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é convencido de quem ele foi convencido de como tão miserável ele é, tão pecador ele é, tão necessitado ele é. Mas olha que coisa interessante. Ele consegue ter misericórdia do seu próximo. Se nós olharmos para hoje, as pessoas estão evidenciando ser cheio do Espírito Santo pelas coisas que eu estou externando do que pelas coisas que realmente está dentro de mim. Então, quando você pega esta passagem e vê que Estevão está sendo apedrejado, e ele não consegue sentir ódio no coração, ele consegue perdoar aqueles que está à sua volta, aquele que está maltratando. Onde eu quero chegar? Depois que você dá este primeiro passo de ser convencido do pecado, de quem você é, você começa a evidenciar que você deu espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, encher você. E o interessante é que aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa misericordiosa e ele é uma pessoa que consegue perdoar. O que você acha a respeito disso? As evidências que a pessoa é cheia do Espírito Santo no que diz respeito à misericórdia e o perdão. Perfeito o que você disse, né? A gente está falando aqui sobre misericórdia, mansidão, domínio próprio. Isso exige um domínio próprio tremendo, né? Porque Pedro estava sendo apedrejado lá e teve a mesma reação de Jesus na cruz, né? Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né?
Isso é temperança, longanimidade numa situação extremamente adversa, né? Mas uma passagem na Bíblia que me chama muito a atenção, que Pedro, um pouco antes de negar Jesus, que Jesus falou a Pedro, que Pedro falou para Jesus, ó, é, Jesus estava falando, olha, eu vou ser entregue para os homens, e vai ser assim. E Pedro falou: não, jamais que isso vai acontecer. Aí a gente sabe que Jesus expulsou Satanás ali, né? E aí Jesus pega e fala algumas palavras para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas depois que tudo isso passar e que você se converter, você também vai converter os seus irmãos. Aí eu parei e fiquei pensando nesse pedacinho. Eu falei: olha só, Pedro, ele estava andando com Jesus desde o começo do ministério dele, viu os milagres, expulsou demônios como todos os outros discípulos, presenciou multiplicação dos pães, quantos aleijados, quantos enfermos foram curados e ele ainda não era convertido. Ou a gente pode entender ainda o que pela tradução? Que ele ainda não estava completamente cheio do Espírito. Ele não estava totalmente transformado, percebe? Só que depois que Jesus ressuscitou, voltou, e aí ele teve aquele encontro com Pedro lá na praia, a gente lembra muito bem, né? E ali Pedro, ele recebe o perdão da parte de Jesus ali, dali ele volta um Pedro totalmente diferente. A gente já vê um Pedro buscando o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes lá, e já vê ele com uma outra reação, pregando o evangelho e quantas mil pessoas aceitando a Jesus, né? Então a gente percebe o seguinte, como que é ser cheio do Espírito Santo? É uma luta diária, é uma busca, é oração, é jejum aí, existe um processo para que isso aconteça, não é não? Como que pode ser esse processo aí, Igor? Primeiro, esse processo, o nome dele é transformação. Porque nós vamos sempre ter uma luta evidente com a nossa carne e com o nosso ser. Porque assim, a tendência é, você fez para mim, eu vou devolver para você. E nós, o ser humano, ele gosta de ter o domínio de tudo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Você tem que deixar Deus te dominar. Porque você mesmo disse aí, Pedro voltou totalmente transformado. Porque eu te faço uma pergunta, perdoar é fácil? De jeito nenhum. Mas é necessário. Você consegue por conta própria? Não. Só consegue aquele que é cheio do Espírito Santo. Significa o seguinte, que não existe um tempo de igreja para ser cheio. Essa porção ela é dada diariamente. Na medida que eu renuncio, Deus vai me enchendo. Na medida que eu dou espaço, Deus vai me enchendo do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo também eu entendo como uma experiência pessoal, intransferível e irrenunciável que o crente tem com o Espírito Santo. Porque assim, nós estamos acostumados na bênção apostólica a dizer assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, quando chega na parte do Espírito Santo, a bênção apostólica diz assim, que a comunhão, quando você pega a comunhão, não é aquela comunhão rasa, está dizendo assim, ó, tenha profundidade com o Espírito Santo. Por quê? Essa comunhão, essa profundidade está dizendo assim, você agora será cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo, viva com o Espírito Santo, que se você passar momentos com ele, você será parecido com ele. Porque o cheio é uma figura de linguagem, que na verdade, ser cheio do Espírito Santo é você ser parecido. É você evidenciar as suas obras. Porque quando você fala do fruto do Espírito, o amor é para aquele que agora anda com o Espírito Santo. A paz é aquele que anda com o Espírito Santo. Longanimidade é aquele que anda com o Espírito Santo. Porque se você voltar ao inverso, o carnal, ódio, o carnal, tristeza, o carnal, falta de paz, o carnal não tem caridade, o carnal não tem mansidão, não tem fidelidade. Então significa assim, ser cheio do Espírito Santo é para aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. E essa transformação, ela é diária. Por isso que nós precisamos renunciar todos os dias.
Porque as experiências com Deus, ela vai se renovando a cada dia na minha vida e na sua vida. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. No que diz respeito aí a esta parte da bênção apostólica que fala sobre a comunhão com o Espírito Santo. É profundo. O que você acha a respeito desta comunhão, a respeito de ser cheio do que diz a respeito à comunhão do Espírito Santo? O que você pensa desta comunhão? A gente estava falando no começo sobre estabelecer um paralelo, né? Então, comunhão com o Espírito Santo é aquele que está ligado com o Espírito Santo, aquele que está se enchendo do Espírito Santo. Vamos pensar assim, aquele que está se enchendo do Espírito Santo, como eu, como você, como todos nós aqui que estamos assistindo essa live aqui, nós estamos procurando o quê? Nos encher do Espírito Santo, né? Mas o que é uma pessoa que não tem uma comunhão com o Espírito, para a gente poder mais ou menos já entender o lado oposto, né? A pessoa que ela está vazia do Espírito ou não tem o Espírito, né? Vamos dizer assim, ela manifesta o quê? As obras da carne. Vazio do Espírito, manifesta as obras da carne. Cheia do Espírito, manifesta os frutos do Espírito, ok? Então, uma pessoa sem a comunhão do Espírito, ela começa a manifestar as coisas da carne. E aí, vamos lá, Gálatas 5, né? Vamos lá, versículo 19. Diz lá, ora, as obras da carne são conhecidas. São elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Você vê que não é pouca coisa, né? Uma pessoa que não tem o espírito, está entregue a tudo isso daí, é bem aquilo lá. Quando diz assim que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, é com esses tipos de coisa aí. Mas agora, ô Igor, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Agora vamos pôr fogo no circo aí. É o É, seguinte, a gente sabe que a pessoa recebeu os frutos do Espírito lá, ok. é, Ela está naquele processo de transformação. A gente sabe que a pessoa, quando ela recebe um dom do Espírito, ela foi batizada com o Espírito, né? certo. E a gente que é da Assembleia a gente que é da Assembleia, a gente sabe que a pessoa, quando ela começa a falar em línguas estranhas, já é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, ok? Mas a Sim. pergunta é a seguinte: é possível a pessoa ter algum dom do Espírito ou ter dons do Espírito e ainda assim chegar naquele dia não alcançar a salvação? Eu acredito que sim, porque o dom não salva ninguém. O dom não salva. E tudo isso, nós temos que tomar cuidado com muita coisa que é evidente. O que é evidente não pode não ser real. Porque a própria Bíblia diz que o diabo também se transforma em anjo de luz. Eu já vi demônio manifestado falando em línguas estranhas. Então, é lógico que aparentemente a línguas estranhas é uma evidência que é o Espírito Santo. Mas eu vou mais além. Quem tem essa convicção, essa certeza mesmo que é o próprio, se é o Espírito Santo mesmo, é só Deus. Eu e você podemos ser enganados. Eu e você podemos ser confundidos. Porque, olha que coisa interessante, a maior evidência que a pessoa é cheia do Espírito Santo, eu disse no início, não é aquilo que ela é externa, mas sim aquilo que ela faz quando os olhos de ninguém estão vendo. Por exemplo, ser santo na igreja é a coisa mais fácil que tem. Ser espiritual na igreja é a coisa mais fácil que tem. Mas ser cheio do Espírito Santo e mostrar a evidência do Espírito Santo, quando os meus olhos não estão te vendo, os olhos da sua esposa não estão te vendo, os olhos do pastor da igreja não estão te vendo, quando você está fora daquele convívio gostoso que é a igreja, agora que você mostra que é cheio do Espírito Santo. Então, os dons, por exemplo, todo mundo evidencia os dons, mas quem evidencia o fruto do Espírito? Pode observar, todo mundo que tem algum dom que Deus dá, quem dá o dom é Deus, todo mundo corre atrás. Mas, por exemplo, quem evidencia um fruto do Espírito, o amor? Tem muitos crentes amorosos. Muitos crentes amorosos. Ninguém dá mínima. Mas se falar que a pessoa tem um dom de revelação, as pessoas correm atrás.
Se a pessoa tem um dom de profetizar, as pessoas correm atrás. Então eu penso assim, eu quero que eu chame uma palavra assim, eu não fico alarmado por aquilo que a pessoa está externando, porque isso pode confundir. Então, assim, eu torno a dizer, o diabo ele tá no nosso meio e ele está utilizando muito dessas artimanhas, dessas evidências, porque ele percebeu que as pessoas estão sendo deixadas levar por isso. Então, eu tenho para mim que muitas pessoas que estão evidenciando essas evidências do Espírito Santo, que posso ser enganado, você pode ser enganado, mas Deus sabe quem é, pode ser uma pessoa não salva. Você concorda comigo ou não? Concordo. Olha só, a gente sabe que os frutos é uma coisa que o Espírito Santo trabalha dentro. Os dons é uma coisa que vem de fora para dentro. Você está entendendo? Sim. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Os frutos, vamos falar da noiva do Senhor Jesus Cristo. Os frutos, comparando, é como seriam as qualidades da noiva. O caráter da noiva, as qualidades da noiva, os dons não. Os dons são os adornos da noiva, os presentes que ela ganha para enfeitar a noiva. Percebe a diferença? Aí eu quero ler aqui com você Mateus 7:22. Porque a gente está falando aqui, é possível uma pessoa ter os dons do Espírito, quer dizer, ter esses presentes do Espírito, essas dádivas do Espírito, e ainda assim, no fim, lá não alcançar a salvação? Concordo com você, perfeitamente. Porque é uma coisa exterior que o Espírito Santo, é um presente que o Espírito Santo deu, mas isso não caracteriza a salvação. Veja só, Mateus 7:22, o que diz lá? Olha só o que o próprio Senhor Jesus disse. Muitos, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado É um dom. em teu nome, e no teu nome não expulsamos demônios, e no teu nome não fizemos muitos milagres? Veja bem, está falando do quê? Está falando de dons, não está falando de frutos. Perfeito, Aí Jesus perfeito. fala aqui, então eu lhes direi abertamente ou explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Quer dizer, então tem gente que está cheio de dom aí, praticando a iniquidade. Mas agora a pessoa, quando está com os frutos do Espírito Santo amadurecido, essa pessoa não pode praticar a iniquidade. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci pessoas que tinham o dom da palavra, só que ele já estava no pecado. Então, assim, se ele subisse para ministrar, ele fazia a igreja glorificar, entendeu? Pular, só que ele estava em pecado. Se eu não me engano, uma vez também, não lembro se foi o pastor Francisco que falou de um pastor que contou um testemunho, que ele estava em pecado e ele estava pregando. E Deus estava usando ele poderosamente, porque primeiro Deus tem compromisso com a sua palavra. E Perfeito. um dia à noite ele estava orando, ele falou, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí Deus falou para ele, no dia do juízo eu te pego. Então significa o seguinte, não significa que Deus está me usando, por isso que eu digo, ser cheio do Espírito Santo é evidenciado quando os olhos das pessoas não estão sobre mim. Por exemplo, ser cheio do Espírito Santo na sua casa, ser cheio do Espírito Santo no seu trabalho, porque é aí que você vai ver se você é cheio, se você está dominado pelo Espírito Santo. Porque o que nós temos percebido é isso, as pessoas estão se atraindo pelo barulho das águas, mas não está entendendo quem está fazendo o movimento. As pessoas elas se apegam muito nos adereços, nesses presentes, entendeu? Lógico, Deus ele dá o presente, ele dá o dom para que você também permaneça santo, para que você permaneça aperfeiçoado, mas é muito comum hoje, no grande dia do arrebatamento, no juízo final, nós teremos surpresas. Homens grandes, homens intelectuais, homens entendedores da palavra, que não serão salvos, por quê? Porque eles estão entendendo que é o seu dom que Deus deu
Mas existe uma coisa, o dom é diferente do fruto. E quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo, nós falamos que é um processo, requer também andar em santidade, para que você venha a ser cada vez mais santo e mais cheio. Porque nós temos a concepção aqui, e eu já passo a palavra a você, que, por exemplo, nós temos um limite de ser cheio. Por exemplo, se eu chegar na sua casa, Kleber, eu quero um copo d'água. Você deve ter um copo de 200 ml. Você vai encher até aquela medida. Mas ser cheio do Espírito Santo é sem medida. Então, assim, quanto mais eu renuncio, quanto eu mais busco, Deus vai me encher mais. Então, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha a respeito? Tem uma medida de ser cheio do Espírito Santo? Tem. E o que a gente pode falar assim sobre essa medida de ser cheio do Espírito Santo, a gente não se pode confundir com uma coisa, né? Porque às vezes a gente vê essas coisas sobrenaturais aí, porque se a gente vê aqui os frutos do Espírito, o que tem de sobrenatural nos frutos do Espírito? Absolutamente nada. Ó, caridade, gozo, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Assim, o que que tem de extraordinário aqui? Nada. Mas agora, se você pegar para ver os dons, opa, aí já está falando o quê? Discernir espírito, dom de poder, de curar, dons de milagres, dom de profecia, variedade de língua, interpretação. Quer dizer, às vezes as pessoas veem a pessoa aí com dons do espírito e falam assim: nossa, como que fulano é cheio do espírito? Só que essa pessoa cheia de espírito pode chegar naquele dia e tomar aquela verdade de Jesus lá, ó. Nunca te conheci, meu amigo. Você faz a iniquidade. Quer dizer, a pessoa cheia de espírito, ela é a pessoa que o quê? Uma pessoa que tem os frutos aperfeiçoados dentro dela. Você está entendendo? Porque Paulo mesmo fala: que adianta eu falar a língua se eu não tenho amor? Ele Exato. começa lá a ler Coríntios lá. Ele começa a discorrer. O que adianta eu ter isso? O que adianta eu falar em profecia? O que adianta eu interpretar línguas? E se eu não tiver amor? Não é verdade? Então, se a gente for ver qual que é a medida do espírito? A medida do espírito é aquela que você está sempre em constante crescimento, constante aperfeiçoamento, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Isso é uma busca diária. Agora, é claro que a gente sabe que, enquanto nós fazemos parte desse corpo terreno, esse corpo carnal, né, que está sempre fazendo com que nós fazendo essa batalha contra as coisas do espírito, é bem verdade que tem dias, há uma certa oscilação. Sim, sim. Tem dias que a gente está muito bem, né? Tem dia que é fácil você ser bondoso, você ser longânimo. Tem dia que é fácil você manifestar fé, né? Tem dia que é fácil você manifestar o seu domínio próprio. Mas e num dia de adversidade? Sabe aquele dia que dá tudo errado? Aí eu quero ver você manifestar sua fé, você ser manso, né? Como você citou agora há pouco o exemplo de Estevão. Ele estava sendo apedrejado e ainda falou: Senhor, não lhe impute esse pecado, eles não sabem o que eles estão fazendo. É numa situação adversa que a gente começa a estabelecer o quê? Um parâmetro de como que esses frutos vão dentro de nós. E aí que você estabelece, ó, preciso buscar mais, preciso me santificar mais, preciso renunciar mais, porque nós estamos no campo de batalha, nós estamos no mundo jaz do maligno, que vai contra tudo isso, porque assim, o mundo jaz do maligno, ele vai contra tudo isso. O mundo jaz do maligno, ele vai contra você ser cheio do Espírito Santo. O mundo jaz do maligno vai contra o fruto do Espírito. Então, o que nos últimos, a Bíblia mesmo diz que nos últimos dias esfriaria o amor de muitos. Por isso que a iniquidade iria aumentar. E o fruto do Espírito é amor. Então, assim, se você pegar lá Romanos 5,5, a Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nós através do Espírito Santo. Então, assim, se eu sou cheio do Espírito Santo, significa que eu sou cheio de Deus e sou cheio de amor. Não é um amor carnal ou é um amor interesseiro. É um amor que eu dou sem receber nada em troca.
É um amor que eu sou injustiçado, caluniado, difamado, injuriado, apedrejado, traído, injustiçado, mas assim, eu tenho amor. Eu consigo evidenciar esse fruto que é o amor. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a falar do amor, tipo assim, amar a esposa, amar o amigo, amar você, porque nós somos amigos. Amar aquele que te persegue, amar aquele que te odeia, amar as almas, porque assim, porque nós estamos limitados no que é o amor. Esse amor que o fruto do Espírito gera em nós é amor ao próximo, é amor à vida, é amor às pessoas, é amar o Evangelho, é amar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, olha que coisa interessante. Esse cheio do Espírito Santo é você exalar o amor. Porque quando você está cheio de alguma coisa, você começa a externar alguma coisa. Quando você está cheio de Deus, é evidente que eu não vou exalar os movimentos, mas eu vou exalar o amor, a alegria. Como uma pessoa que é cheia de Deus vai ser entristecida? Como uma pessoa que é cheia de Deus vai viver com a cara amarrada a vida toda? Não. Quem é cheio de Deus, ela tem a própria alegria dentro de você. Você concorda comigo? Olha que coisa interessante. Você é cheio de Deus. Por exemplo, eu passo aqui para você. Quando uma pessoa, olha para você como as coisas contagiam. Por exemplo, quando uma pessoa está triste, ela vai para uma festa. Não é natural que ela se alegre momentaneamente, porque o ambiente proporciona isso. Então, quando nós somos cheios de Deus que habita dentro de nós, nós agora seremos o quê? Alegres. Significa que não vamos ficar tristes? Vamos ficar tristes. Mas eu estou dizendo que é uma alegria que não tem como descrever. Você concorda comigo ou não? Perfeitamente. E se a gente parar para pensar, está escrito o quê? Que Deus é amor. João escreveu, Deus é amor. E aí, ele pega e chega falando o seguinte, né? Paulo falando, ó, agora o que está vigorando agora é a fé, a esperança e o amor. Mas depois de que todas essas coisas aqui passar, o que que vai ficar? O amor. Concorda? Se a gente parar para pensar, todos os frutos, eles vêm da onde? Hein? Eles vêm da onde? Todos eles se baseiam no amor. Se a gente parar para pensar, a pessoa que tem amor, automaticamente a pessoa é benigna e é bondosa. Se a pessoa tem amor, é uma pessoa mansa. Se a pessoa tem amor, ela consegue exercer domínio próprio. Concorda? Se a Sim. pessoa tem amor, ela consegue ser paciente. Então, quer dizer, quando perguntaram para Jesus assim, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus mencionou dois mandamentos. Primeiro é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo é o quê? Amar o seu próximo, como a ti mesmo. Você vê? Então, falando o quê? De amor e amor. E aí ele pega e conclui depois. Se você fizer isso, você cumpriu toda a lei e os profetas. Ué, você alcançou tudo. Aí sim, se você cumpre esses dois mandamentos, automaticamente você está o quê? Cheio do Espírito Santo. Mas eu quero aproveitar aqui e fazer um apontamento. A gente estava falando da importância dos frutos, mas em momento nenhum eu quis desmerecer a importância dos dons do Espírito. Sim, sim. Ok? Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho que amadurecer os frutos do Espírito, então os dons do Espírito não são importantes. De maneira nenhuma. Paulo, ele exorta o quê? Que nós temos que buscar diligentemente os dons do Espírito. Para quê? Para o aperfeiçoamento da obra do Senhor. Não é verdade? Olha, palavra de sabedoria, conhecimento e discernimento do Espírito. Olha quantos problemas eu vou evitar dentro da igreja com pessoas que têm esses dons. Pessoas que têm dom de curar, operação de milagres, profecia, interpretação. Imagina uma igreja com pessoas que possuem todos esses dons. Imagina a riqueza da igreja. Porque ó, olha que coisa interessante. Lá em Coríntios também a Bíblia fala que o amor está acima da fé. O amor está acima da fé.
E você estava dizendo aí, eu comparo o dons e o fruto como a asa de um pássaro. Um pássaro ele não voa só com uma asa, ele vai cair. Então, se você anda, eu quero dizer o equilíbrio, porque quando as duas asas batem junto, eu estou falando de equilíbrio. Então, assim, se eu tenho em equilíbrio os dons e o fruto, é maravilhoso. Porque se eu tenho o dom de cura, eu vou fazer com amor. Se eu tenho o dom da palavra, eu vou ministrar com amor. Então, tudo está. A essência de tudo isso é o amor. Por isso que eu disse, ser cheio do Espírito Santo, que é você ser cheio de Deus, e não tem como separar amor de Deus. Deus é amor. Então, assim, a evidência de quem é cheio do Espírito Santo é o amor. É uma pessoa que tudo que ela faz para a obra de Deus é com amor. E interessante que ela não fica soberba com os dons. Porque tem muitas pessoas que Deus deu o dom e a pessoa acaba assim, ela acaba sendo soberba, arrogante por causa dos dons. Porque ela começa a parecer que ela é Deus, que ela faz tudo. Então, quando você tem equilíbrio, fruto do Espírito com os dons, aí nós temos uma igreja maravilhosa. Então ela tem uma tendência de levar as pessoas a Cristo. Porque o fruto e o dom é levar a igreja ao encontro verdadeiro e real com Cristo. Porque eu creio, eu acredito que você crê dessa mesma forma, que o desejo de Deus é que todos nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Imagine uma igreja com 100 membros, os 100 cheios do Espírito Santo, ou 80% da igreja cheia do Espírito Santo. Mas onde está o problema? Onde está o problema? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja e as pessoas estão confundindo esta verdade, o que é ser cheio. As pessoas estão esquecendo o que é o amor, a base do amor. O amor é a base de tudo para isso. Você concorda comigo ou não? Concordo perfeitamente. Você sabe que uma vez eu estava pensando uma coisa aqui comigo, né? Você pega uma igreja que ela tem um volume, vamos pôr um número aqui, um número hipotético. Tipo assim, a igreja tem um volume 10 de quantidade de membros na igreja. E aí, de repente, imagina que no meio dessa igreja, alguém recebe numa tacada só o dom de profecia e o dom de milagre. Só esses dois, vamos lá, dom de profecia e dom de milagre. Aí as pessoas ficam sabendo, ó, na igreja do fulano de tal lá, já vira a igreja do fulano. O Isso é fulano de verdade. tal, ele tem o dom de profecia e o dom de milagre. A pergunta é a seguinte: será que as pessoas vai continuar, será que o volume da igreja vai continuar no 10 aí? Não, vai explodir Aí a outra pergunta é o seguinte: as pessoas estão indo lá por causa do fulano ou por causa de Jesus? por causa do fulano. Porque o dom, o dom evidencia a pessoa. O dom enaltece a pessoa, porque é o que as pessoas mais procuram. Aí a gente vai entrar para. Agora nós vamos entrar para o cartomante gospel, na verdade, né? Porque assim, as pessoas vão entender que aquela pessoa é tipo um cartomante. E eu quero engrossar aqui, para te fazer uma pergunta assim. É uma pergunta que fizeram para nós aqui. O que vocês entendem sobre o cair no espírito? É uma pergunta para nós, que é muito comum hoje, né? O que as pessoas elas ficam adormecidas, as pessoas caem no chão. Ah, eu recebi o Espírito Santo e a pessoa cai. Essa é a pergunta aqui que fizeram aqui. O que é cair no espírito? Já ouviu falar essa expressão? Vira e mexe a gente tá rodando os canais aí, a gente vê esse negócio, né? De, de, de gente que joga o paletó aí, então as pessoas que caem, que desmaia, sabe, que eu fico pensando assim, eu não queria entrar no mérito de julgar, assim, né? Se não é, como é que é e tal. Mas eu fico pensando, isso me traz à mente
que Jesus ele enviou os discípulos dele, ele repartiu com ele o poder dele ali e falou assim: agora vocês vão pregar o evangelho, vocês vão levar as boas novas, vocês vão curar e vão expulsar demônio. Aí você lembra que os discípulos voltaram tudo explodindo de alegria? Mestre, mestre, nós fizemos o que o Senhor falou. Nós expulsamos os demônios, nós curamos, nós profetizamos. O que me chamou mais a atenção foi a reação de Jesus. Jesus não se empolgou nem um pouquinho com essa história. Jesus falou assim: mas você sabe por que vocês realmente deveriam estar alegres? Pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que será que Jesus percebeu dentro deles? As pessoas começam a fazer aquilo, a pessoa começa a se sentir o quê? Será que de repente eles não começaram a se sentir melhor do que os demais? Mais poderosos, mais influentes? Porque esses tipos de coisa chama atenção, faz com que você se destaque do meio dos mortais, vamos dizer assim, né? Pô, o cara põe a mão, o cara é curado, põe a mão, o cara expulsa demônio. As pessoas já começam a olhar para essa pessoa como se ela fosse uma pessoa normal. Não, calma aí, esse cara aí é diferente. Você vê que até Deus já é excluído da situação. Agora, concernente esse negócio daí de orar e as pessoas cair e olha, cara, eu honestamente, ô Igor, eu nem sei o que dizer. Eu sei que quando expulsa demônio, eu já vi pessoa cair já, essas coisas aí, mas agora esse negócio de soprar e as pessoas sair caindo no chão, cara, eu não saberia dizer, Igor. Eu não. Eu penso da seguinte maneira, é assim, eu também não estou naquela de julgar ninguém, eu penso que cada um tem a sua própria experiência com o Espírito Santo, a sua própria experiência com Deus. Uma coisa eu penso assim, você pode cair, mas você tem que levantar transformado. Porque se você está dizendo que quem te derrubou foi o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que derruba é o que levanta. Então, se você caiu, você tem que levantar transformado. Porque se você está tendo aquele movimento e não está trazendo como doutrina da igreja, porque assim, eu conheço pessoas que as pessoas têm a sua própria experiência com Deus, pessoas que saem marchando, que saem rolando, mas você vê mudança. Então, assim, a pessoa pode cair, pode dar pirueta, mas tem que mudar. Entendeu? Se caiu a igreja, se a igreja caiu toda, quando ela levantar pelo poder do Espírito Santo, ela tem que levantar uma igreja diferente. Então, assim, é um entendimento meu, e eu sei que isso dá muito pano para manga, e às vezes você vai ofender as pessoas, porque cada um tem a sua consciência com Deus, mas eu penso assim, você pode cair, você pode mergulhar, a gente vê na internet pessoa comendo grama, pessoa jogando, pessoas colocando água na boca, cuspindo na boca do outro. Eu penso assim, você é livre para fazer o que quiser, mas tem que ter mudança, tem que ter mudança de caráter, transformação de vida, porque se cair e continuar do mesmo jeito, não é o Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está, algo novo acontece. Onde o Espírito Santo atua, algo novo acontece. Lá no tempo em Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, não eram mais as mesmas pessoas. Eu acredito que o barulho que estava ali movimentou, chamou a atenção de quem estava de fora. Mas quando aqueles homens que estavam orando no capítulo 1, e quando eles foram cheios do Espírito Santo, sai de baixo. Um rolo compressor foi para fora das quatro paredes e almas foram se rendendo. Então, assim, a minha opinião para concluir, o que você entende de cair no Espírito? Se houver mudança e vida sendo alcançada, você pode cair e levantar, cair e levantar. E assim penso eu, caiu só para trazer modismo e não mudar nada, então é mais algo do homem do que do próprio Deus. Amém? Você sabe, Igor, eu estava pensando uma coisa aqui, eu sempre tive um pensamento comigo, porque Jesus, ele arrastava multidões muito grandes, e as multidões a gente sabe que apertava Jesus, a gente sabe por causa do que era, né? As pessoas não estavam muito ali para querer ouvir o que Jesus tinha para falar, mas estavam principalmente atrás dos seus próprios interesses, né? Aí você pode falar, nossa, como que você é mau, como você é leviano dizer isso daí.
As pessoas podem até que estar me ouvindo agora, pode estar julgando assim. Só que quando Jesus ele estava sendo julgado lá, diante de Pilatos lá, cadê a multidão que estava apertando Jesus querendo milagres lá? Era essa mesma multidão que estava gritando lá, Barrabás, Barrabás. Tá entendendo? E na hora que Jesus estava na cruz, desce daí, salva-te a ti mesmo. Sabe? Então, muitas pessoas vêm na igreja, recebem milagres, recebem libertação, expulsa demônio, mas tão logo a pessoa recebeu a bênção dela, a pessoa, ó, ela vaza. Mas por quê? Porque não teve transformação, não teve mudança. Aí você fala, a pessoa dessa, ela nunca foi cheia do Espírito, sequer ela começou a ser cheia do Espírito, né? Porque a pessoa ela só está procurando uma coisa externa, ela está procurando um alívio para um problema imediato dela ali na hora, né? Agora, pensa comigo o seguinte, é só uma pergunta. É possível uma pessoa ser salva sem nunca ter manifestado os dons do Espírito? Que a gente falou que tem pessoas que manifestam os dons e vai chegar naquele dia, vai tomar um toco lá. Agora a pergunta é a seguinte: é possível uma pessoa ser salva sem ela ter recebido algum dom do Espírito? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, uma pessoa no leito de morte. Quantas pessoas Deus te conduz no hospital, ou pessoa que você vai ali, faz o apelo. Tudo bem que essas aí são as exceções, né? Eu acho que a sua pergunta está dizendo aquela pessoa que viveu dentro da igreja. Essa é a sua pergunta? Você está querendo se referir àquelas pessoas que As duas, passaram. as duas coisas, geral, Então, geral. eu creio que sim, primeiro na exceção, porque uma vez uma pessoa me perguntou, mas por que fulano viveu, bebeu, fumou e ele estava para morrer, foi um pastor, foi um obreiro, foi salvo. Aí eu tô falando, uma vez eu respondi, isso aí pode ser resposta de oração. Alguém orou por esta pessoa para ser salva e Deus conduziu desta maneira. E eu creio também tem pessoas que vão viver dentro da igreja sem manifestar um dom, mas são salvas. Porque pode ser que ela não evidencia dons, mas eu acredito que o salvo ele tem fruto. O salvo pode não ter dons, mas o salvo tem frutos. Porque esse presente, assim, ele é agregado a esta pessoa, vamos dizer assim, os dons, para benefício da igreja. Entendeu? Mas eu creio que existem pessoas, assim, que não evidenciam dons, mas são salvas. Você pensa da mesma forma? Exatamente da mesma forma. A pessoa, assim, a gente pega, vamos pegar o exemplo mais drástico, assim, da Bíblia. Vamos pegar o ladrão na cruz, né? Ladrão na cruz, que tempo ele teve de receber algum dom? Nenhum. Mas só que, em algum momento, o Espírito Santo convenceu ele. E ele começou a manifestar o primeiro fruto do Espírito, que é a fé. Não é verdade? Ele falou assim: olha, nós fizemos mal. Quer dizer, já começou um arrependimento ali. Ele virou para outro ladrão e falou: nós fizemos coisa errada. A gente é digno de estar aqui, mas esse homem não. E ele pegou e virou para Jesus e falou assim: Jesus, quando entrares no teu paraíso, lembra de mim. Quer dizer, ali já começou o quê? O fruto do Espírito, que é a fé. Ele começou a se arrepender ali. E diante disso, Jesus já pôde afirmar aquela máxima: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é verdade? Agora, a pessoa que já tem algum tempo com Deus, a pessoa pode ser salva sem nunca ter recebido algum dom do Espírito? Sim, é possível. É possível, porque a gente sabe que para a pessoa ser salva, o que que precisa? Que a pessoa ela creia em Jesus, que ela se arrependa publicamente. Aí, no caso, a gente está falando do batismo, né? Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito, ok? Para salvação. Mas agora, a gente fala assim, eu estava vendo esses dias uma pregação do Jim Swaggart, e ele estava falando assim, que ele foi na África e ele viu um pregador, eu até coloquei no meu Facebook lá, e ele foi lá na África e ele viu um missionário lá.
né? E o Jimmy, ele ficou muito surpreso com aquele homem que está lá, porque o Jimmy, ele é uma pessoa que falava em línguas, né? Tinha um dom da palavra, dom de ciência, de sabedoria ali, né? E tal. E quando ele chegou ali na África, aquele homem lá no meio daquelas pessoas famintas, miseráveis, morrendo de fome, aquela situação, ele ficou com o coração moído, porque ele falou assim: Meu Deus, eu achava que eu era um crente tão cheio de espírito, tão completo, e quando eu cheguei lá, eu vi um missionário, um pastor que nunca falou em línguas, nunca teve uma grande revelação, e uma pessoa que estava lá cumprindo a vontade de Deus, no meio do campo missionário lá, salvando vidas, né? Então, veja bem, o fato da pessoa não ter manifestado nem todos os frutos ou não ter manifestado nenhum dom, não significa que a pessoa não seja salva. Só que, entretanto, isso não dá margem para que as pessoas não queiram aperfeiçoar os frutos, nem buscar os dons do Espírito, não é Perfeito, verdade? Porque perfeito. senão a gente vai cair naquela parábola que Jesus falou, dos talentos, né? Jesus te deu um talento. Aí o que que você vai fazer com esse talento? Ah, você se arrependeu, ok, você já conseguiu o fruto da fé aí. Mas aí você vai enterrar? Vai morrer com esse talento na mão? Não vai aperfeiçoar? Aí você corre o risco de chegar naquele dia e ouvir o Senhor: O que que você fez com o talento que eu te dei? Não é verdade? O que que você acha disso aí, Igor? Não, eu concordo com você, entendeu? É lógico que quando nós tratamos da fé, quando nós tratamos da nossa caminhada, da nossa carreira cristã, do mesmo jeito que existirão alguns pecados que serão nosso espinho na carne, que nós vamos lutar, outros nós vamos lidar com mais facilidade, é a mesma coisa os frutos, os dons. Tem frutos, tem fruto do Espírito que eu vou exercer com mais facilidade. Às vezes você vai ser uma pessoa muito mais amorosa do que longânima. Você vai entender muito mais o amor do que a paz. E a mesma coisa o dom. O dom se aperfeiçoa, o dom se busca. Então é perfeito, perfeito, é desta maneira mesmo. Só que o difícil é você entender. Porque nós estamos tratando de uma carreira cristã, né? Então, assim, quando nós pensamos em carreira, nós precisamos entender que nós precisamos crescer. A carreira cristã é isso, é um crescimento progressivo, requer esforço, requer dedicação, porque muitas pessoas pensam assim, Deus é poderoso, Deus é soberano, ele faz tudo. Não, espera um pouquinho. Como que eu vou aperfeiçoar o amor? É Deus colocando pessoas complicadas na minha vida. Você acha que Deus não faz isso? E hoje tem pessoas complicadíssimas dentro da igreja. Pessoas que você pensa assim, poxa, ele é meu irmão, ele me persegue. Ele é meu irmão e ele fala mal de mim. Então, assim, é um meio de você aperfeiçoar o fruto do amor. Que é de você. A paz. Por exemplo, nós estamos vivendo um cenário de guerra. Essa pandemia é um cenário de guerra. Mas, assim, agora nós temos que ter paz na guerra. Paz não é a ausência de conflito. É você ter a certeza que Deus está no controle. Você entendeu? E aí que está o contrapeso das pessoas, porque tem, o evangelho que se vende hoje é um evangelho triunfalista. Então, assim, você vem para cá e você vai ter tudo, e não é verdade. Não é verdade. Por isso que eu digo, por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo vai fazer você ver o mundo diferente, ter compreensão das coisas diferente. Entendeu? Porque assim, por isso que Deus ele tem gera, porque o fruto é gerado em você. Gera o fruto do Espírito em você. Porque pensa comigo, você está acostumado lá no mundão essa competição nas empresas, na própria família. Então, você lidar com pessoas difíceis, dentro da igreja é a mesma coisa, existem competições, existem pessoas difíceis, porque onde tem pessoas, independente do nome da instituição, as pessoas são difíceis, mas é o amor. Por isso que eu quero dizer, você foi perfeito no que você falou. Do amor decorre as demais coisas. Então, se eu não, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de amor.
Cheio de amor. Isso que é importante. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, eu não fui com a cara desse irmão. Mas peraí, como você não foi com a cara desse irmão? Você nem conhece o irmão para não ir com a cara do irmão. E isso é comum no mundo aí fora. Pessoas que não gostam de você sem te conhecer. Na igreja é diferente. Entendeu? Então, pera um pouquinho. Se você não vai com a cara, porque falta amor no seu coração. Tem que encher esse vaso de barro, tem que encher um pouco mais do fruto do Espírito. Tem que encher mais do Espírito de Deus. Então, você vê que nós estamos vivendo dias assim tão difícil que nós queremos ser cheio dos dons. É importante, mas olha a importância de ser cheio do Espírito Santo. Olha a importância de deixar Deus, Deus, o próprio Deus dentro de você. É você exalar o bom perfume de Cristo. E eu te faço uma pergunta aqui nesta noite. Por que nós, crentes, somos intolerantes com os nossos irmãos da fé hoje? Com os nossos domésticos da fé? Engraçado que você estava falando isso daí, parece que o Espírito já estava falando alguma coisa no meu coração. Por quê? Já viu aquela coisa, um apelo? Sempre fala assim, venha como estás. Aí só que tem um jargão entre nós já cristãos que é mais ou menos assim, venha como estás, mas não fique como estás, né? Porque tipo assim, que o homossexual, o ladrão, o idólatra pode vir para a igreja? Vem, pode vir, aceita Jesus aí. Só que o Espírito Santo não tolera a continuação desse tipo de prática, né? Aí tem aquelas pessoas que faz assim, não, a gente não pode tolerar esse tipo de gente dentro da nossa igreja. Concorda? O nosso pensamento cristão de hoje, ele parece que diminuiu de um jeito que fechou a nossa mente. Porque a gente sabe que o significado de igreja, eclésia, é o quê? Chamados para fora. O evangelho para fora. Hoje o nosso evangelho pensa o quê? A gente fica esperando que o pregador, que o pecador entre na nossa igreja para que nós o moldemos para que fique como as demais pessoas. Agora, a gente viu Jesus fazer isso aí? Não. Jesus ia para onde estavam as pessoas. Ia onde estavam os enfermos, onde estavam os pecadores, onde estavam as pessoas que mais necessitavam, não é verdade? E não é aquela coisa, eu vou esperar as pessoas entrar na igreja para depois elas seguir o mesmo figurino que a gente, vamos dizer assim, cantar a mesma cartilha. Mas só que é o seguinte, qual que é o nosso papel como presbíteros e pastores nessa daí? O pecador entrou na igreja hoje aqui. Entrou na igreja aí. Qual que é o nosso papel como presbíteros, pastores, professores em fazer com que essa pessoa seja cheia do Espírito? A primeira coisa é explanar as escrituras. Porque hoje pregar contra o pecado para muitos é julgar, porque nós estamos no politicamente correto, tá errado. A igreja tem o dever de pregar, tá certo? Pregar contra qualquer tipo de pecado. E entrar o amor, pregar com amor, estender a mão para trazer para perto de você. Só que, penso eu, qual que é o grande problema? Nós estamos seguindo uma regra que é assim, que é péssimo. Às vezes a grande preocupação é assim, é eu pensar que sou mais santo que você. E quando a recomendação da Bíblia é assim, quando eu olhar para você, eu vou ver você superior a mim. E você, quando olhar para mim, você vai ver eu superior a você. Nós vamos estar em pé de igualdade. Por isso que nós somos intolerantes no pecado. Por isso que nós não conseguimos hoje dividir o mesmo espaço com o adúltero. Não conseguimos dividir o mesmo espaço com o homossexual. Não conseguimos dividir o mesmo espaço com o fornicador, com o roubador. Porque você pode ver, as pessoas que mais condenam hoje são os evangélicos. Esses últimos dois casos da mídia, daquele pastor que foi preso lá no Rio, e essa moça aí que está sendo acusada, supostamente que comendou o crime do marido, eu tenho o costume de ler as reportagens e ver os comentários. Então, as pessoas, elas vêm e descem mesmo por rede, taca a pedra,
Porque você vê, isso é intolerância, isso é intolerância. Não estamos dizendo que nós temos que apoiar, mas você percebe que o pior lugar para se pecar hoje não é no mundo, é na igreja. Porque se você pecar na igreja e tornar evidente, isso você não se levanta mais lá. Isso é evidência que a igreja precisa ser mais cheia do Espírito Santo. Porque quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério lá, a ordem, a lei de Moisés dizia apedreja. Mas Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não estava alisando o pecado. Ele estava reconhecendo que ela era pecadora, mas ele estava colocando todo mundo em pé de igualdade. Ele estava querendo, ame, seja longânimo com esta pessoa. E é o que está faltando no nosso meio, nos dias de hoje. Se você perceber, é exatamente isso. Sabe por quê? Porque nós estamos limitando o atuar do Espírito Santo. Porque nós olhamos uma vez só. Ó, eu saí do mundo do pecado. Hoje eu estou indo para o céu, eu quero ir para o céu. Só que é o seguinte, você está sujeito a cair. Eu estou sujeito a cair. O pecado está tão perto de nós. E só que quanto mais alto você tiver, maior a sua queda. Então, assim, por isso que nós não conseguimos tolerar. Por que para a igreja? Porque para a igreja hoje, a igreja, por muito tempo, nós estamos comemorando o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio. Quantos pastores aí que se suicidaram? Quantos crentes estão se suicidando? O suicídio decorre de uma doença, uma depressão, uma dor que a pessoa está seguindo, o jugo leva à doença. Então nós percebemos que isso tudo é falta de ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, eu vou amar. E quando você ama, você se coloca em pé de igualdade com aquele que pecou, com aquele que errou. Mas geralmente nós acusamos, nós condenamos. Então nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo atuar no nosso ser. Porque o Espírito Santo, ele não julga. O Espírito Santo, ele convence. Convencer é dizer assim, ô Kleber, eu acho que essa atitude sua não está correta. Se eu fosse você, eu faria desse jeito. Então, mas geralmente é assim, pecou, tem que sair. Pecou, não presta mais. Não tem mais jeito, mas nós precisamos entender. Então, eu gostaria que você tocasse nesse assunto também. Você sabe, Igor, que quando a gente vê que nesse caso esses casos da notícia aí, esses escândalos que estão sendo gerados, desde crianças, independente de evangélicos ou não, nós somos ensinados a julgar, né? Então a gente vê um filme, vê uma situação, vê uma notícia, a gente está sempre julgando, julgando, julgando. Mas se a gente parar para pensar nas palavras de Jesus, Jesus mesmo disse: olha, eu não julgo. Olha, Jesus falou: eu não julgo. Mas se eu julgar, o meu julgamento é justo. Então, independente do escândalo que está acontecendo, das coisas que está acontecendo, pelas palavras de Jesus, nós não podemos julgar. Você pode julgar ali no seu pensamento, ali e falar, é certo, é errado, ok, guarda para você aquilo ali. Você não pode externar aquilo ali e julgar. Olha, fulano fez errado, olha que miserável, olha que pecador, olha que perdido, né? Mas só que a Bíblia fala que nós não devemos julgar os outros. Mas só que a Bíblia nos aconselha o quê? A nos julgarmos a nós mesmos. Não é verdade? Que está escrito lá na parte da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. O que é isso? Exerça juízo de você mesmo. Faça uma reflexão aí. O que você está fazendo está certo? Quer dizer, o homem tem que se julgar. E Jesus fala o seguinte, o quê? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Quer dizer, porque todos nós somos o quê? Parcialistas. Nós não temos uma medida, a nossa medida de justiça, por mais que a gente coloque lá os pezinhos na balança lá, não, isso é certo, isso é errado. A palavra do Senhor fala o seguinte, que o julgamento do homem, a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Por mais que o homem tente ser justo, ele nunca vai chegar nem perto da justiça de Deus. Por quê? Vamos refletir um pouquinho. A gente está ali, você que é advogado, você sabe disso 1 milhão de vezes melhor do que eu. Veja bem,
O cara tá lá, o réu tá sendo julgado. Primeira coisa que eles colocam lá, as provas, os fatos, as testemunhas, eles procuram reunir o máximo possível de provas e evidências para acusar ou para defender esse réu, ok? Mas ainda assim, tudo isso é circunstancial porque nunca saberemos se de fato foi apresentada realmente todas as provas, todos os fatos. E nunca diz, por mais que ele seja justo, ele nunca tem como saber qual foi a real intenção dele. Mas Deus não. Foi por isso que Jesus falou: eu não julgo, mas se eu julgar, o meu julgamento é justo. Por quê? Eu tenho uma testemunha que é Deus. E Deus sabe das coisas. Deus conhece o interior de cada um e sabe se realmente a pessoa é inocente ou não. Então, nesse sentido, é importante, muito importante o quê? Os dons e os frutos do Espírito, para que a pessoa não julgue, não condene, e a pessoa, ela mesma se julgue, ela se julgue a si mesma, antes de sair fazendo julgamento por aí. E você, como advogado, o que você pensa sobre isso aí? Como, assim, eu sou amante do direito penal. E desde da faculdade atuando, eu aprendi que o processo ele não tem capa. O processo tem provas. E sempre o processo tem os dois lados. E quanto mais prova vir no processo, mais contundente fica a contraprova. Então, assim, é necessário você ver os dois lados, porque pode existir armação, pode existir falhas. Então, assim, quando a gente traz para o mundo o lado espiritual, não tem ninguém, não tem nenhum santo, um ser perfeito aqui nesta live. Nós estamos sujeitos a errar. E geralmente as pessoas gostam de atacar os seus erros do passado. As pessoas gostam de falar, olha, eu vi que o irmão Kleber fez isso. Então as pessoas começam a comprar a ideia do que falaram para ela, mas na verdade ela nem sabe se é verdade. Então a gente propaga isso. Então, por experiência profissional, eu não compro mais essa ideia. Eu gosto de ouvir os dois lados para você ter uma conclusão. Outro dia uma mulher falou, irmão, como você sendo crente, você vai atuar no direito penal? Eu falei, não, irmã, não significa porque a pessoa está sendo acusada, ela é culpada. Tem que se provar. Porque se não provar, tem muito inocente que vai parar na cadeia. E muita gente está morrendo dentro da igreja hoje porque pelas palavras de coisa que não fez. Então nós temos que tomar muito cuidado no poder que há na palavra, no poder da acusação. Porque é muito comum, né, as pessoas acabarem comprando a ideia e indo em frente. Isso é muito péssimo. Então, isso é evidência que falta fruto do Espírito, isso é evidência que as pessoas não são cheias do Espírito Santo. Então, para nós irmos para a conclusão aqui, então nós concluímos aqui que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que é cheia de Deus, é aquela pessoa que tem Deus dentro de você e ela não julga. Então, que nós nesta noite possamos ser cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de bondade, longanimidade, paz, sem julgamento ao seu próximo. Então eu concluo que nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo para saber perdoar, para saber renunciar, para saber amar, para saber andar com Deus. Conclua aí você agora. Então, eu queria concluir assim, do mesmo jeito que a gente começou. A pessoa que ela está cheia do Espírito, quanto mais ela vai se enchendo do Espírito, mais ela vai se parecendo com Jesus, em todos os sentidos. Quanto mais cheio do Espírito, mais características de Jesus essa pessoa começa a manifestar. Cada vez mais manso, mais amoroso, mais poder, mais unção, né? A gente está falando, por exemplo, Pedro, quando ele estava ali, Ananias e Safira foram lá tentar enganar eles lá com aquela questão da propriedade. Por causa dos dons do Espírito, que ali é o discernimento do Espírito, ele sabia que tinha mentira no negócio. Então, os dons, eles realmente são importantes? São tão importantes quanto os frutos do Espírito. E é por isso que nós, como cristãos, nós temos que desenvolver, amadurecer esses frutos do Espírito
sem deixar de buscar diligentemente os dons do Espírito. Para quê? Para que a obra do Senhor, ela toda ganhe com isso. Se a obra do Senhor está ganhando, quem está ganhando? O reino. Jesus, ele é o maior interessado em que nós estejamos cheios do Espírito, que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com ele. Não é verdade? Paulo mesmo fala, olha, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. O que ele estava querendo dizer? Seja cheio do Espírito. Se você for cheio de Espírito, você vai ser igualzinho a Jesus. Amém. É isso aí. É um tema tão importante, né? Porque é isso que está faltando para a igreja deslanchar, para a igreja avançar, para as pessoas compreenderem melhor a sua vida, para as pessoas entenderem as lutas, as perseguições. É a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Porque essas coisas nós não vamos entender pela carne, mas apenas pelo Espírito. Então eu quero agradecer mais uma vez a cada irmão que participou conosco aqui nesta live. Semana que vem é semana de vigília, então semana que vem nós não vamos fazer a live. O combinado é que quando tivesse trabalho na igreja, nós não iríamos fazer. E foi um prazer, eu agradeço você mais uma vez, Kleber, por esta participação, por este tema tão fundamental para a igreja. E eu desejo a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Você quer falar mais alguma coisa? Não, somente isso. Amém. Deus abençoe, viu? Então, vou orar e dar a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Agradecemos, Deus, por este tema tão importante e relevante para os nossos dias. Eu peço a Deus por cada vida que estavam conosco aqui nesta live, por aquelas pessoas que ainda vão assistir. Trabalha no coração de cada um nesta noite. Abençoe as nossas vidas, nos dê uma noite de sono abençoado na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, não seja só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Uma ótima noite Amém. com Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.